Olá, sejam bem-vindos ao nosso Deep Dive, o podcast do canal Deep Dive Edu. Eu sou o professor Jesuel Arruda e neste episódio vamos mergulhar profundo num dos períodos mais emblemáticos e fascinantes da história do Brasil, o período regencial. Antes de mergulharmos nesse tema repleto de disputas políticas, revoltas e transformações, quero convidá-los a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este episódio. Isso nos ajuda a levar conhecimento a mais pessoas e a manter esse espaço de aprendizado sempre ativo. Além disso, na descrição do episódio, vocês encontram links com materiais de apoio para aprofundar ainda mais o assunto. Agora imagine um país sem rei, uma nação que, de uma hora para outra, precisa reorganizar seu governo e lidar com conflitos internos, questões sociais e disputas ideológicas. Essa foi a realidade do Brasil após a abdicação de Dom Pedro I. Mas o que acontece quando um império precisa funcionar sem seu imperador? Como um país recém-independente lida com a ausência de uma figura central de poder? Essa é a questão que nos guiará ao longo deste episódio. A abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, foi o resultado de uma crise política, econômica e pessoal que se arrastava desde a independência em 1822. Vamos destrinchar os motivos principais. Desgaste com as elites brasileiras. Dom Pedro I governava de forma autoritária, ignorando demandas por maior participação política. A dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e a imposição da Constituição de 1824, que dava a ele poder moderador absoluto, geraram revoltas como a Noite das Garrafadas em 1830 e em que brasileiros favoráveis a limitações do poder imperial e portugueses aliados de Dom Pedro I travaram violentas brigas de rua no Rio de Janeiro, mostrando a divisão no país. Gastos excessivos. A Guerra da Cisplatina de 1825 a 1828, que resultou na perda do Uruguai, deixou o Brasil endividado e o povo culpava o imperador. Inflação e descontentamento. O custo de vida subia e os brasileiros associaram isso à má administração de Pedro I. Morte de Dom João VI em 1826. Pedro I herdou o trono de Portugal, mas também abdicou em favor da filha, Maria da Glória. No entanto, seu irmão Dom Miguel tomou o poder em Lisboa, gerando uma crise sucessória. Dúvidas sobre lealdade. As elites brasileiras acusavam Pedro I de priorizar Portugal, onde era chamado de Pedro IV. A nomeação de portugueses para cargos-chave no Brasil aumentou a desconfiança. Revoltas regionais. Como a Confederação do Equador em 1824, que contestava seu governo, surgiram muitas revoltas que mostravam o descontentamento das províncias. Deserção militar. Até tropas do exército se recusaram a reprimir protestos no Rio, deixando Pedro I isolado. Assim, em 7 de abril de 1831, pressionado por revoltas e sem apoio, Dom Pedro I abdica ao trono de imperador do Brasil em favor do filho, Pedro II, de apenas 5 anos de idade, e parte para Portugal. Sua carta de abdicação dizia o seguinte: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Curiosamente, ele morre em 1834, de tuberculose aos 35 anos, após lutar para colocar a filha Maria II no trono português. A abdicação marca o início do período regencial, um tempo de experimentação política que testou os limites entre centralização e federalismo, debates ainda hoje relevantes no Brasil. E você? Acha que Dom Pedro I foi um governante injustiçado ou seu autoritarismo justificou a queda? Comente. Agora,
Com a saída de Dom Pedro I, o Brasil mergulhou em uma fase de instabilidade política. Seu sucessor, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos e, segundo a Constituição de 1824, só poderia assumir o trono aos 18. Assim foi criada uma regência, ou seja, um governo temporário para administrar o país até que o jovem monarca atingisse a maioridade. Mas, como você pode imaginar, nem todos estavam de acordo sobre como esse governo deveria ser conduzido. 2 grandes grupos políticos se formaram, cada um com uma visão distinta para o futuro do Brasil. De um lado, havia aqueles que defendiam a centralização do poder no governo imperial. Para esse grupo, a unidade nacional só poderia ser garantida por um governo forte e coeso. Por outro lado, estavam os que acreditavam que as províncias deveriam ter maior autonomia, podendo decidir sobre questões locais sem interferência da Corte do Rio de Janeiro. Essa tensão entre centralismo e federalismo gerou uma série de debates políticos e até mesmo revoltas violentas. Um dos marcos desse período foi o Ato Adicional de 1834, uma tentativa de equilibrar essas forças. Esse ato trouxe mudanças significativas na administração do país, criando as Assembleias Legislativas Provinciais, que permitiram às províncias legislar sobre questões locais. Além disso, instituiu a Regência Una, ou seja, a substituição da Regência Trina, que era composta por 3 governantes por um único regente, tornando a administração mais ágil e eficiente. O primeiro regente foi Diogo Antônio Feijó, o Regente Feijó, um político que defendia reformas e buscava maior participação popular na política. Mas será que essas mudanças foram suficientes para apaziguar os ânimos? A resposta é um enfático não. Ao contrário, as insatisfações continuaram crescendo e diversas revoltas eclodiram pelo país. A cabanagem no Pará foi uma das mais sangrentas e reuniu indígenas, negros e mestiços que se rebelaram contra a elite branca e o governo central. O movimento chegou a tomar a cidade de Belém, mas foi brutalmente reprimido, resultando na morte de cerca de 40% da população da província. Na Bahia, a Sabinada também refletia o desejo de maior autonomia. Liderada por Francisco Sabino Vieira, a revolta chegou a proclamar a independência da província, mas com a condição de que a Bahia retornaria ao Império quando Dom Pedro II assumisse o trono. Apesar dessa condição, o governo imperial não hesitou em reprimir o movimento com força. No Maranhão, a balaiada teve um caráter popular ainda mais evidente. Diferente das revoltas lideradas pelas elites locais, esse levante contou com a participação de camponeses, escravizados e sertanejos que se opunham ao domínio dos grandes fazendeiros. O líder mais famoso do movimento foi Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, o que deu nome à revolta. A balaiada foi duramente sufocada pelo exército imperial, consolidando o poder da monarquia sobre a região. E o sul do país não ficou fora desse cenário conturbado. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi uma das mais rigorosas e emblemáticas. Insatisfeitos com os altos impostos sobre o charque, um produto essencial para a economia local, os gaúchos iniciaram uma guerra contra o Império, chegando a proclamar a República Rio-Grandense. O conflito se estendeu por 10 anos e, embora tenha sido encerrado com um acordo de paz, a revolta marcou profundamente a identidade da região. Curiosamente, todas essas revoltas, apesar de suas especificidades, tinham algo em comum. Eram expressões de insatisfação com o governo central e refletiam sobre a pressão entre diferentes grupos sociais, fossem eles elites locais, camadas populares ou escravizados em busca de liberdade. Podemos então nos perguntar até que ponto um governo centralizado é capaz de atender às necessidades de um país tão vasto e diverso como o Brasil? A resposta não é simples,
mas o período regencial nos mostra que a busca pelo equilíbrio entre unidade nacional e autonomia local é um desafio constante da nossa história. E falando em desafios, uma figura que desempenhou um papel central na repressão dessas revoltas foi Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Como comandante das forças imperiais, ele liderou a pacificação de várias rebeliões, consolidando a autoridade do governo monárquico. Sua atuação foi tão marcante que ele se tornou um símbolo do exército brasileiro. Olhando para trás, podemos ver que o período regencial foi uma fase de grandes experimentações políticas. Foi um tempo de debates intensos sobre o que deveria ser uma nação e como o poder deveria ser distribuído. Se, por um lado, a descentralização permitiu maior participação das províncias, por outro, mostrou que o Brasil ainda não estava pronto para um federalismo pleno. O resultado desse turbilhão político foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II em 1840, encerrando a regência e restaurando o governo monárquico centralizado. Diante de tudo isso, fica uma reflexão. Até que ponto os desafios enfrentados naquela época ainda ressoam em nossa política atual? Será que os debates sobre centralização e autonomia regional realmente se encerraram no passado ou ainda influenciam nossa organização política atual? A resposta está na própria dinâmica da história, que nos ensina que os dilemas do passado nunca estão tão distantes quanto imaginamos. Antes de encerrar, quero lembrá-los de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. O conhecimento se fortalece quando é compartilhado. E na descrição você encontra os links dos materiais de apoio que poderão ajudar a aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o tema. Muito obrigado por me acompanhar neste mergulho profundo na história do Brasil. Lembre-se de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação individual e coletiva. Nunca pare de questionar, aprender e refletir sobre o mundo ao seu redor. Até a próxima. Tchau!